Purifica-me como isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Salmo capítulo 51, o verso 7. Com essa parte da Bíblia, nós começamos o nosso dia de hoje pedindo a Deus que esteja ao nosso lado e tudo aquilo que nós precisamos de fato ser limpos, nós damos permissão para que Ele possa nos purificar por completo. Nos colocamos em Suas mãos por inteiro. Queremos ser o barro nas mãos do oleiro. Nós queremos que Ele transforme a nossa vida e molde a nossa trajetória por completo. É por isso que o salmista Davi, no Salmo capítulo 51, o verso 7, as suas palavras são de entrega, de um pedido e de um clamor a Deus. Eu acredito que nessa manhã, eu e você, nós também podemos fazer a mesma atitude, fazer a mesma coisa que o salmista Davi fez naquele dia em que ele se voltou para Deus. Quero convidá-lo nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Levíticos, capítulo 12, o verso 2. Fala aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver o menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. O livro de Levíticos, no capítulo 12, especificamente, Deus agora estava tratando da saúde no momento do parto de uma família. Era aquele momento glorioso, feliz, onde todas as famílias se preparam para receber uma criança. Mas Deus estava preocupado com a saúde e com a sequência da vida dessa criança e da própria família. Todos nós sabemos de uma coisa: a vida provém das mãos de Deus. Se Deus não fosse o originador da vida, nada que existe sob a face dessa terra existiria. Tudo que existe aqui sob a face dessa terra é resultado da ação direta de Deus sobre a face dessa terra. Foi o próprio Deus que um dia se voltou para o casal Adão e Eva e falou: crescei e multiplicai e enchei a terra. Deus os fez fecundos. Deus os fez como seres humanos com a capacidade de se multiplicar e se reproduzirem. A mulher tinha a capacidade de dar à luz a uma criança, gerar uma vida. Ela se assemelharia ao próprio Deus. Mas esse mesmo Deus que um dia deu essa bênção para que o casal pudesse viver uma vida feliz e fossem fecundos, esse Deus estava dizendo que uma mulher, nós podemos ver aqui no livro de Levíticos, capítulo 12, o verso 2, que uma mulher recém-dado à luz, ela deveria ficar imunda se fosse um menino por um período de 7 dias. Deus não estava aqui se referindo ao pecado. Não era um erro dar à luz uma criança. Gerar uma criança não era pecado, mas Deus estava aqui preservando a vida da mulher, cuidando da saúde da mulher, preservando a vida da criança e preservando a vida dos familiares que estavam dentro do lar. Porque o sangue é um meio de transmissão de enfermidades e no período de menstruação e após o parto, ela poderia transmitir a enfermidade às outras pessoas. Como também Deus tratava do sêmen e estava dizendo que um homem que à noite tivesse uma poluição noturna, ele deveria ficar imundo. Deus, na verdade, estava preservando a saúde do seu povo, e era a única fonte de saúde que eles tinham, era de fato as mãos do Criador. Os 6 primeiros dias após ela dar à luz eram considerados como sendo dias críticos, porque ela tinha tido muita perda de sangue, mas após 7 dias já se considerava que aquele momento mais crítico já tinha sido passado. Deus pedia que ela ficasse em esse momento na sua casa por um período de 33 dias. Durante 33 dias ou 66 dias, ela não poderia ir ao santuário ou participar de atividades públicas. Ela deveria se manter dentro de casa, no lugar restrito. Ela não deveria assistir nenhuma cerimônia pública para que não corresse o risco de contaminar outras pessoas ou também ser contaminada. Era a mãe que era considerada impura, não a criança. Deus deixou muito claro que o período de impureza, quando uma mãe dava uma luz para um menino, era um período de 7 dias. Mas quando se tratava de uma menina, eram 2 semanas. Nós não conseguimos encontrar informações
nos dias em que nós estamos vivendo, para ter uma explicação lógica por que Deus pedia que o menino fosse um período de 7 dias e uma moça, uma menina, fosse um período de 2 semanas. Mas se acredita que, pelo fato da menina ser aquela que no futuro também daria à luz a mais uma criança, ela deveria ter um cuidado maior, uma atenção especial com essa menina, para que a vida pudesse dar seguimento, sendo que era a mulher que era a responsável em gerar e dar à luz a uma nova vida, a uma nova criança. De acordo com a medicina dos dias em que nós estamos vivendo, há um termo que quero mencionar para você nessa manhã, o puerpério. O que é isso? É um período em que uma mãe recém-dada à luz, ela deve se manter dentro de casa com o objetivo de poder cuidar melhor da sua criança. Ela mesmo, nesse período, está com seu sistema imunológico vulnerável. E estando dentro da sua casa, ela estará mais protegida de se deparar com bactérias, com vírus e com outras coisas que possam afetar a sua saúde. Dentro da sua casa, ela terá condições de desenvolver laços maiores com o seu filho. Ela mesma, como sendo a mãe, terá a responsabilidade de amamentar e cuidar da criança que está recém-nascida, que tanto carece do cuidado da mãe, porque por um período de 9 meses ele esteve dentro do seu ventre e agora está num ambiente completamente estranho, portanto ele precisa ter esse contato com a sua mãe para que ele possa crescer fisicamente, crescer emocionalmente e poder estar nos braços daquela que durante 9 meses ele carregou no seu ventre. Como nós podemos ver no livro de Levíticos, capítulo 12, o verso 6, não era a mãe que oferecia o sacrifício, ela apenas levava a oferta para o sacerdote, mas era o sacerdote que fazia todo o trabalho dentro do santuário para que pudesse haver a purificação da imundícia. Ela não fazia uma confissão dos seus pecados, até porque não havia pecado. Não era transgressão dar à luz uma criança, mas era pelo fato da saúde, da impureza que poderia existir e para que não pudesse contaminar a outras pessoas, e Deus também tinha determinado que nesse período elas não poderiam entrar dentro do santuário, portanto, era com o intuito de receber a purificação física para que tivesse condições de poder viver num convívio social sem afetar a vida de outras pessoas e dos seus familiares também. Nosso Deus é um Deus cuidadoso. Ele cuidava de todas as classes e de todos os gêneros. Deus amava os homens, como Deus também amava as mulheres. As mulheres daquela época eram tratadas de uma forma desumana em muitas culturas. Muitas vezes, muitas mulheres tinham o mesmo tipo de trabalho que os homens desempenhavam. E elas, fisicamente, eram mais vulneráveis. E Deus estava protegendo. Deus queria que ela tivesse mais tempo com seus filhos. Deus sabia da necessidade emocional que uma criança precisava de ter a sua mãe por perto para que ele pudesse melhor ter condições de ter o seu desenvolvimento. Deus estava cuidando aqui das mulheres que, numa época, era tão desfavorável. Muitas mulheres foram profetisas, muitas mulheres foram juízas, foram líderes, mulheres que de fato abençoaram essa terra. O Deus que nós servimos é um Deus de todos. Embora a cultura naquele período tratasse a mulher de uma forma desumana, mas não era dessa forma aos olhos do Senhor. Os olhos de Deus estavam voltados para a classe feminina. A prova é clara que quando Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, Deus tratou a mulher e os homens de uma forma igual. As próprias crianças foram tratadas por Deus com dignidade. Por isso, no dia de hoje, falo aqui para algumas mulheres, você precisa reconhecer que aos olhos do Senhor você é muito especial. Deus ama você. Deus também sonha que um dia tanto homens como mulheres possam estar com Ele por toda a eternidade. Quando nós olhamos para a Bíblia, Deus ele coloca num nível de igualdade que a oferta que ela deveria levar para receber a purificação pelos seus pecados poderia ser um cordeiro ou poderia ser um pombinho. A própria Maria um dia levou a sua oferta como pombinho, demonstrando a sua classe humilde, mas Deus aceitou, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todos. Deus, na verdade, quer salvar todos os seres humanos que se encontram sobre a face dessa terra. Por isso que nessa manhã quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa família,
para que muito em breve nós possamos estar ao lado do nosso Salvador. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos nessa manhã de podermos começar esse dia na Tua presença. Oramos pela nossa vida, pela nossa família, nos toma nas Tuas mãos, guia a nossa trajetória, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.